Olá, neste vídeo vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa análise acerca da relação entre filosofia e política. Hoje eu gostaria de responder a seguinte questão, ou a seguinte pergunta: por que a extrema-direita não tem projeto de desenvolvimento para o Brasil? Ou seja, não tem um projeto de desenvolvimento nacional. Mas antes de mais nada é preciso entender ou definir o que é o subdesenvolvimento. E claro, por consequência, o desenvolvimento. O subdesenvolvimento não é um produto ou um estágio natural do desenvolvimento. Ao contrário, é um produto do próprio desenvolvimento. São os países desenvolvidos que provocam o subdesenvolvimento dos países que são considerados periféricos ao sistema econômico capitalista. Mas o que é de fato e como ele se manifesta o subdesenvolvimento de um país, de um povo, de uma nação ou de uma sociedade? O subdesenvolvimento se manifesta na concentração da riqueza e nos altos índices de pobreza, sobretudo nos países da periferia do sistema capitalista. Em relação, por exemplo, aos serviços de saúde, de educação, de saneamento básico, há nesses países uma grande carência, de tal maneira que não atendem aos critérios que são considerados satisfatórios para organismos internacionais ou para a própria ciência. Em todo caso, um país subdesenvolvido é um país em que há grande desigualdade social e econômica entre os indivíduos ou entre os cidadãos. Isso se reflete na baixa escolarização e também nos altos níveis de desemprego. Existem fatores históricos, sem dúvida, que podem explicar o subdesenvolvimento. No Brasil, o fator histórico principal diz respeito à escravidão e à colonização e, claro, e ao legado, ao triste legado da escravidão. Mas existem também fatores políticos, ausência ou falta de políticas públicas compensatórias para incluir populações carentes ou para promover o emprego formal, do mercado formal de trabalho. Existem também fatores econômicos que são, a meu ver, determinantes. A desigualdade econômica ou a concentração da riqueza nas mãos de poucos. No Brasil, por exemplo, nós temos uma concentração fundiária absurda. A concentração da propriedade privada nas mãos de poucas pessoas. Além disso, também existem fatores estruturais que diz respeito às relações de dependência dos países periféricos em relação aos países do centro do capitalismo ou do sistema econômico capitalista. O que importa considerar aqui é que o subdesenvolvimento não é um fenômeno natural, muito pelo contrário. Do mesmo modo, o desenvolvimento também não é um fenômeno natural. É fruto da construção, da decisão, da deliberação, eu diria, soberana e planejada de um país. Mas retorno à pergunta inicial. Por que a extrema-direita, esse movimento, entre aspas, político e ideológico, que representa os interesses das elites econômicas do Brasil,
não tem um projeto de desenvolvimento para o Brasil, não tem um projeto de desenvolvimento nacional. Muito pelo contrário, pretende administrar, manter o Brasil na condição de país subdesenvolvido. De maneira que é preciso compreender o porquê, aliás, o que está por detrás desta ideologia de extrema-direita, que pretende recolocar o Brasil na condição de colônia de exportação, de exploração e de exportação de matéria-prima, isto é, de commodities. Pretendo então apresentar aqui algumas razões que, a meu ver, justificam ou podem responder em grande medida a esta pergunta inicial. Repetindo mais uma vez, por que a extrema-direita não tem um projeto de desenvolvimento nacional? A primeira razão, no meu entender, aqui não é por ordem de importância, mas por enumeração. A primeira razão diz respeito ao fato de que há uma, eu diria, admiração muito grande por aquilo que é estrangeiro e um desprezo profundo, uma desvalorização profunda sobre aquilo que é nacional. Isto da parte das elites, na mente ou na mentalidade, no pensamento de quase a totalidade das elites econômicas brasileiras, este é o pensamento. Ou seja, há um complexo de inferioridade. Poderíamos aqui descrevê-lo como viralatismo, que depois resultará no entreguismo. Ou seja, a ideia de que o Brasil deve manter-se dependente dos países desenvolvidos. Ou seja, a extrema-direita preconiza um alinhamento geopolítico e ideológico, portanto, pró-americanismo, né, em relação a este país do norte das Américas. Ou seja, a relação de dependência e de submissão externa é o que agrada às elites brasileiras, que nunca, bem da verdade, desejaram, quiseram o desenvolvimento do Brasil. Como, por exemplo, faz notar Álvaro Vieira Pinto, dentre tantos outros estudiosos. Poderíamos muito bem citar aqui trechos das obras de vários autores, até da CEPAL, Raul Prebisch, Celso Furtado e mesmo autores mais contemporâneos que tratam da relação de dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos, ou seja, a relação entre a periferia e o centro, entre o centro e a periferia do sistema capitalista. Immanuel Wallerstein, por exemplo, poderia nos auxiliar na compreensão desta condição histórica em que se encontram muitos países situados na periferia do sistema capitalista e que são, portanto, dependentes e, claro, subdesenvolvidos. Essa é uma primeira razão. Esse sentimento de inferioridade que faz parte da mentalidade da grande parte da elite brasileira, não nos permite pensar ou conceber um país desenvolvido, dado que essas elites vivem no país, muitas vezes, mas
possuem condições econômicas para viagens ao exterior, a fim de usufruir dos benefícios dos países desenvolvidos. Manter um país subdesenvolvido, como é o caso do Brasil, para as elites, é, na verdade, um projeto político, ideológico e também, eu diria, econômico. Mas há uma segunda razão que vale aqui a pena notar ou fazer menção, que é o negacionismo científico, por um lado, e ambiental pelo outro. Uma vez que a extrema-direita sabe de antemão que é a ciência, que são os cientistas, os intelectuais, os pensadores, os filósofos, que possuem um pensamento crítico capaz de desmascarar ou de denunciar o grande engodo que é o projeto político, entre aspas, político e ideológico da extrema-direita. O negacionismo científico encontra-se aqui alinhado ao negacionismo ambiental, porque as elites que projetam seus interesses nos partidos de extrema-direita defendem o desmatamento, a devastação ambiental, o crescimento econômico a qualquer custo, a degradação do meio ambiente, sem se importar com o futuro do planeta, sem se importar com o meio ambiente, com os recursos naturais, com a fauna, com a flora e com o nosso bem-estar de um modo geral. O negacionismo científico e ambiental colaboram nesse sentido para, eu diria, preconizarem aqui a ideologia da extrema-direita, para sustentar, entre aspas, né, se é que é possível sustentar esta ideologia, ou ao menos para embasar essa ideologia de extrema-direita que visa ou pretende manter o Brasil na condição de país atrasado ou subdesenvolvido. Uma terceira razão, que poderíamos adicionar a estas duas, então, é a ideia de que o Brasil deve ser um país agrário exportador, produtor de commodities, isto é, de produtos de baixa industrialização, produtos em estado bruto praticamente. Ou seja, o Brasil poderia, segundo a mentalidade das elites econômicas e da extrema-direita, ser ou se tornar um país capaz de servir aos interesses dos países desenvolvidos. Ou seja, transformar o Brasil numa colônia de exportação e de exploração é o desejo secreto das elites econômicas e também a bandeira, entre aspas, política e ideológica da extrema-direita. Um país atrasado ou subdesenvolvido é um país que não investiu em ciência, em educação, em tecnologia, em saúde pública. É um país que tem níveis, né, muito baixos em relação aos indicadores econômicos. Mas há, além dessas razões, uma outra que eu gostaria de apresentar aqui. Ou seja, se sem desenvolvimento científico e tecnológico não é possível
o desenvolvimento de um país, né? A extrema-direita preconiza, do ponto de vista da educação pública, sobretudo, a militarização das escolas, a implantação ou a criação e implantação de escolas cívico-militares, imaginando ou propondo que o problema educacional não está na inovação tecnológica ou pedagógica e nem na formação dos professores, mas tão somente na ordem, na disciplina, na hierarquia e nos valores da tradição. Quando na verdade nós bem sabemos que o desenvolvimento de um país passa também pelo desenvolvimento da educação, por políticas públicas que contemplam altos investimentos em educação. Nenhum país desenvolvido se desenvolveu sem grandes investimentos na educação, sobretudo na educação pública. Mas a extrema-direita insiste em dizer que os problemas educacionais estão em outro lugar. Diz respeito à indisciplina dos nossos alunos, a falta de respeito à autoridade do professor. Não que esses problemas também não sejam importantes ou existentes, porém, o problema fundamental da educação pública é a falta de investimento em condições materiais, em bons prédios, boa infraestrutura, falta de investimento na formação, na capacitação dos nossos professores e na remuneração. Nós temos professores muitas vezes mal capacitados, outras vezes mal remunerados e sobrecarregados. Mas a extrema-direita imagina que as escolas cívico-militares, isto é, o conservadorismo, entre aspas, pedagógico, ou esta pedagogia militar, poderá solucionar o nosso problema educacional. Mas eu acrescento ainda a estas razões uma outra razão, uma quinta razão, que pode, no meu entender, sustentar a ideia de que a extrema-direita não tem um projeto de desenvolvimento para o Brasil. É a carência, a ausência de políticas públicas que contemplam, sobretudo, as camadas mais populares, né? As pessoas mais fragilizadas. Ao contrário, a extrema-direita pretende implementar novas reformas trabalhistas ou uma nova reforma trabalhista e uma nova reforma previdenciária, sacrificando ainda mais a classe trabalhadora e reduzindo os seus direitos, quando não eliminando outros direitos trabalhistas e até previdenciários. Ou seja, políticas neoliberais que preconizam a desregulamentação, a flexibilização dos direitos trabalhistas são expressão concreta de que a extrema-direita não tem apreço, estima em relação à classe trabalhadora, à classe dos trabalhadores deste país. Ao invés de implementar ou de propor a implementação de políticas de inclusão social para reduzir o fosso que separa ricos e pobres no Brasil, para transferir renda para as pessoas mais pobres ou empobrecidas, a extrema-direita propõe políticas de exclusão social, dizendo ou afirmando
que a desigualdade é natural porque está calcada sobre o mérito individual, o que implica dizer que se trata de um desconhecimento em relação às condições históricas do nosso país. Então eu finalizo dizendo que neste ano eleitoral nós precisamos estar muito atentos, porque o processo ou a campanha eleitoral poderá repercutir de forma muito intensa ideias, projetos de desconstrução do Estado brasileiro, a ideia de um Estado mínimo. Essas ideias que preconizam o desmonte do patrimônio público, a privatização dos serviços públicos, poderá, a depender da vitória de um projeto político, a nossa condição no futuro breve e também no futuro de médio e longa distância. Ou seja, essas ideias poderão produzir forte impacto no processo político e também, claro, nas redes sociais, na grande mídia, causando, como disse, implicações, impactos no nosso futuro enquanto país. Mas precisamos indagar que país queremos. Um país soberano, independente, capaz de tomar decisões próprias, capaz de gerar sua própria ciência e sua própria tecnologia. Queremos um país com soberania nacional ou um país subserviente, reduzido à condição de colônia, de exportação de bens primários. Precisamos estar atentos, porque o ano eleitoral está praticamente em curso. Então, se você tem interesse em questões filosóficas, em questões políticas, me acompanhe por aqui. Não deixe de comentar, de fazer suas perguntas, de compartilhar esse vídeo. E se por acaso ainda não é inscrito, gostaria que você se inscrevesse para receber as próximas notificações. Então, até lá!